Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuarta súplica. Padre nuestro que estás en el cielo. Agora vou falar sobre esta noite, dia 18, das maravilhas divinas que foi apresentada para mim, direto do céu. Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu foi algo muito precioso que o Senhor Deus do Universo me apresentou. Me mostrou que eu estava em um lugar e de repente apareceu várias velinhas grossas, acesas. As carreiras, eram várias. E o Senhor Deus, as velas eram toda branquinha. E Deus falou comigo, isso aí é discernimento espiritual completo. Depois apareceram umas coisas brancas na entrada da minha porta, do lado de fora. Era um monte de coisas brancas. Ele falou, isso é coisa muito boa que está aí para vir para você. Depois apareceu o céu. O céu ficou todo dourado em frente à minha janela da cozinha, onde que eu tenho várias gravações viradas para a montanha de Nossa Senhora da Piedade. E de repente o céu ficou todo dourado e apareceu um caminho no céu. E o Senhor falou para mim, esse aí é o caminho que vai para o céu. Glória a Deus, aleluia. De repente o Senhor falou comigo as palavras: todo mal. Aí eu fiquei observando. Ele falou assim, Satanás é obrigado a sair daqui, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei atenta. De repente, me mostrou lá no interior, onde que a mamãe morava, e a mamãe faleceu. Do lado da janela dela, eu andei no quintal, vi as plantas lindas que eu estava cuidando lá para ela, né, que era a rosa do deserto que eu levei. Estava mais bonita que as minhas, porque a terra lá é boa. Precisa de ver como tá grande. E eu olhando as plantas, como fosse que eu estivesse lá, mas o meu espírito estava lá. Aí de repente mostrou eu olhando para a janela, em frente ao quarto dela, apareceu uma cobra. Essa cobra já apareceu umas 4 vezes para mim da semana passada para cá. Mas olhando para mim com aqueles olhos vermelhos, como fosse que quisesse voar em mim. Aí, de repente, eu ouvi uma voz. Falei assim, eles vão ficar aí, esses espíritos, vai ficar aí. Apareceu um arco na minha mão. E ele falou, esse arco, ele está no céu também, está nas nuvens, no meio. Falou, ele está nas nuvens, foi desse jeito. E apareceu umas flechas. Eu peguei as flechas e mandei através do arco, entrou dentro dos olhos da cobra. Mas as flechas eram velozes, entrava na boca, nos ouvidos, na cabeça, com pouca, enviava aquele monte de flechada de uma vez. E a cobra transformou como fosse humano e saiu andando de costa, olhando para trás. E de repente o Senhor falou comigo, esses espíritos estão saindo, eles vão ficar lá. E eu falei, glória a Deus, papai, glória a Deus. Ele falou assim, Davi, que significava que eu sou uma pessoa de Deus, né? Deus, meu pai. E ele falou assim, e você permaneça assim. Você permaneça desse jeito. Eu fiquei tão feliz, ouvi Deus falar comigo. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos defende. Ele falou assim, falta 4 dias, Maria, para a ação já começar, que você já está sabendo, de outro lugar. Então, em alguns lugares, Ele apresentou as coisas para mim. Já não é lá, é outro lugar. Então, as coisas que o Senhor passa para mim, fica selado. Nos tempos determinados, acontecem as coisas. Eu vi como Deus tem cuidado de mim até aqui. Essas visões são reais.
E eu continuei. Aí o aparelho descarregou e eu tenho outros aparelhos, podia ligar eles, mas eu falei, não, fica a noite toda ouvindo a oração. É ser 24 horas. Um aparelho descarrega, eu deixo o outro num pendrive, passando a oração, e o outro é a Bíblia, 24 horas. Quando ele descarregou, eu falei assim, não, eu não vou ligar o outro, porque eu quero ficar falando com o Papai Celestial, só nós dois, sem aparelho. E aí ele começou a conversar comigo naquele momento. Mostrou minha mãe morrendo lá no quarto onde eu estava cuidando dela. E ele falou assim, a minha mãe, né, morreu em paz, como fosse que não tivesse morrendo, como fosse que ela tivesse dormido naquele momento. E Deus falou comigo, ela morreu assim, foi porque ela estava com Deus. Ela estava junta com Deus. Por isso que ela faleceu assim. Aquilo alegrou minha alma, alegrou o meu coração. Foi muito bom eu ouvir essas palavras. Eu vi como que Deus é bom. Ontem eu estava triste. Eu falei, Deus, o Senhor levou a mamãe, levou o papai, levou meus avós, levou meus tios, só 2 tios vivos. O Senhor fica comigo, o Senhor é a mamãe, o Senhor cuida deles lá para mim. Eu queria que o Senhor desse cada um deles um lugar, porque eu amo muito eles. Promete que o Senhor vai fazer isso. A voz do Senhor brandou. Ele falou assim, Deus está te ouvindo sim. E o arcanjo Miguel vai cuidar disso. Glória a Deus. Então o arcanjo Miguel parece que tem alguma ligação com a salvação da pessoa. Escolheu o lugar certo, parece que tem alguma ligação muito forte. Eu ouvi isso. E eu fiquei muito feliz. E ontem, volta de meia-noite, o Senhor me acordou. E eu vi Nossa Senhora no quarto com o menino Jesus nos braços. Ele estava com a glória na cabeça dele, tipo a glória, tipo o sol. E Nossa Senhora também. E de repente me levou no quarto e Nossa Senhora estava na cama dela. E ela falou assim, aí ela virou a mamãe. Ela falou assim, minha filha, você não vai deitar no seu quarto, você vai ficar aqui. Eu coloquei uma cama para você, uma cama de solteiro. Você deita nessa cama aí, viu, filha? Aí, de repente, aparecia tanta gente do lado de fora, fazendo barulho, zoeira. Aí eu falei assim, nossa, mamãe, obrigada. Mas, na verdade, era Nossa Senhora. E tinha um homem do lado dela. O homem era o menino Jesus que transformou em Cristo adulto. Eu falei, eu tenho que gravar essas coisas, porque eu vejo Nossa Senhora desde criança. Aí eu fui rezar a madrugada. De repente, apareceu Nossa Senhora Aparecida em frente à Bíblia. Eu lendo a Bíblia e ela em frente olhando para mim. Eu falei, nossa, eu tenho que gravar Nossa Senhora Aparecida pequenininha que eu tenho aqui, ó, porque ela é pequenininha, tá vendo? Ela tampa uma vasilha que veio com um texto que a minha patroa trouxe para mim da Aparecida do Norte. Essa pequenininha tá aí, ó, porque o outro é um papel, uma foto, tá vendo? Com oração, ó. Que eu estou lá da igreja São José. Eu vou na igreja São José, aqui em Belo Horizonte, lá no centro. Aí eles me deram esse papel, eu coloquei ali tipo um mural. Aí eu peguei e fiquei olhando para Nossa Senhora e falei, nossa, eu não tenho nenhuma Nossa Senhora grande, eu tenho um piquititica, ó, que tirei da tampinha que a minha patroa comprou na Aparecida do Norte para mim, que veio dentro da vasilhinha, a tampinha tem essa imaginha. Eu tô sempre olhando para ela e coloco ela aqui em frente à minha cama, do lado de Jesus. Aí eu peguei e fui fazer essas filmagens para mostrar. Porque a minha patroa, Mariana, ela é muito devota a Deus e Nossa Senhora. Ela já me deu outros textos também. Ela está sempre me dando algo. E o outro, eu usava ele para me proteger de Satanás. Satanás, às vezes eu estava deitada lá no sofá na minha casa, ele apareceu do lado. Eu tinha colocado no pescoço o texto. O texto era pequenininho, então eu tirei a cruz, coloquei na cordinha e coloquei no pescoço. Não, coloquei num cordão de prata. Mariana sempre me deu coisa muito boa. Eu tinha um de prata purim. Eu coloquei ele no pescoço e coloquei a cruzinha. Ele era grandão, pichei a cruzinha era pequenininha. Coloquei do lado. Aí Satanás saiu curvado, de cabeça baixa, acorrentado os braços para trás e saiu e foi embora. Aí depois, eu não sei o que aconteceu, que a cruzinha quebrou a rodilha de colocar o colar.
o cordão. Mas me bateu uma tristeza tão grande que eu apeguei a cruzinha que a Mariana me deu. Aí depois eu estava lá, o Senhor Jesus apareceu na cozinha, forma humana, calça azul e camisa pola azul. Falou, com a cruz na mão, grandona de madeira. E ele falou, e uma rodelinha assim de pregar atrás, tinha um prego lá também. Ele colocou ela lá e falou assim, Maria, é para você colocar uma cruz aqui em frente à porta, com a autoridade de Cristo na sua casa, porque significa que a casa é de Cristo. Aí eu falei, nossa, meu Deus, o papai tá aqui em forma humana. Quando eu abaixei a cabeça, suspendi, ele sumiu no ar. Eu falei, não, mas não era para o senhor ir embora, o senhor foi embora, eu queria que o senhor ficasse perto de mim. E comecei a sentir crise, querendo chorar naquele momento. Aí ele falou assim, Maria, o papai tá aqui, filha. É porque ele tá invisível. Você não vê ele, mas ele te vê. Aí eu fiquei alegre de novo. Aí eu corri, saí, comprei uma cruzona que você vê no Instagram, no YouTube, e comprei outra pequenininha, e uma dificuldade danada. Cheguei lá na igreja, pedi o padre para consagrar, o padre estava ocupado, mas na meia da hora ele fez uma cruzinha na minha testa e pronto, eu fui embora com a cruz. Coloquei na casa. Quando eu coloquei lá, aí apareceu esse prego lá. O prego apareceu lá do nada, eu não precisei nem pregar prego, não. Esse prego apareceu na parede. Aí depois eu fui lá, falei assim, graças a Deus. O padre fez a cruzinha na minha testa, agora até eu já estou abençoada por Deus. Porque quando a cruzinha significa bênção divina, né? Eu senti que não só a cruz está abençoada, eu também, velho. Aí naquele momento eu fiquei muito feliz, Nossa Senhora, porque eu estava à volta de meia-noite lá e a cruz transformou em um farol de luz que iluminou a casa toda. Aí eu falei, nossa, meu pai, isso aí é bom demais, viu? Essa luz aí não pode comparar com a luz da terra, não, porque quando você acende ela, ilumina a casa toda. Mas eu fiquei numa felicidade danada. Então, é muito testemunho. Aí depois passou um dia, eu estava sofrendo a tentação demais da conta. Ele pegou e falou assim, aí ô Maria, coloca na novena do Arcanjo Miguel. Eu corri e coloquei, apareceu o Padre Gabarino. Reze demais que esse padre por causa disso. Assim que eu coloquei, apareceu o Arcanjo Miguel, bateu um sino dentro do quarto e o Arcanjo Miguel apareceu do meu lado. Nossa, mas foi bom demais. Eu apeguei tanto o Arcanjo Miguel por causa disso que eu comecei a rezar direto essa novena do Arcanjo Miguel com o Padre Gabarino. Reza o Santo Rosário do Espírito Santo com o Padre Gabarino, porque foi assim que o Padre Gabarino apareceu, foi através dessa visão. Aí depois apareceu, na outra semana, um dragão dentro do quarto, o dragão vermelho. Aí apareceu também o Arcanjo Miguel, escrito Micael, e falava que é como Deus, 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 e a bênção encheu a casa. E depois desse dia, eu comecei a ter muito acesso com o Arcanjo Miguel, que aí eu falei, então o senhor chama Arcanjo Miguel? Há muitos anos atrás, eu estava andando no lugar e aparecia na visão aquele tanto de gente ruim para me atingir. E ele falava, vamos tirar a saia da Maria, e zoava, e ria, vamos tirar a saia da Maria. E puxava a minha saia de elástico, ele ia pro cair, eu puxava a saia pra cima, eu danava chorar na visão, e seguindo o carreirinho, tipo o carreirinho de boi que eles têm fazendo. E na visão era assim. Aí eu segui, de repente, eles vão pegar a Maria agora. Quando veio, eu tava no meio do caminho, perto de uma casinha branca. Aí, de repente, apareceu um monte de setas assim, tudo em frente dos meus pés. E apareceu uma pirambeira, e esses homens que eu tudo para baixo, de cabeça para baixo. E vi eles morrendo. Aí apareceu a casinha, eu entrei. Falei, mas o senhor tá aí? Por que o senhor não me protegeu? O senhor não viu o que estava fazendo comigo? Ele falou assim, quem fez aqueles homens cair a pirambeira e morrer? Todos. E as flechas que montuaram tudo em frente aos seus pés. Sou eu mesmo. Eu sou o seu anjo. Mas ele não tinha falado quem era ele. Através dessas visões que eu descobri que era o São Miguel Arcanjo. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe quem ouvir esta oração. Apega a Deus. E o Arcanjo Miguel, ele é o defensor do cristão. Que Deus nos guarde, nos livre de nossos inimigos. Nossos inimigos não é de carne e nem de sangue, mas sim são todos os demônios, Satanás, que vivem esparramados pelos ares para destruir a humanidade. Que Deus o abençoe cada um que ouvir suas orações. Amém? Graças a Deus.